E aí pessoal, beleza? Então na última vídeo a gente tinha montado o formulário aqui de cadastro de paciente e ficou faltando fazer o código dos botões aqui. Na outra videoaula anterior a gente tinha feito o cadastro de médico já automático, utilizando os recursos do NetBeans. Então a gente selecionou a tabela do banco e ele já tinha criado automaticamente para a gente. Para ganhar tempo, eu não vou escrever o código nos botões aqui. Eu vou pegar e copiar do formulário que já está pronto aqui, fazer algumas alterações e comentar o que está acontecendo, beleza? Então, ó, lá no cadastro de médico que já estava pronto, eu vou pegar, vou lá em código fonte, e a primeira coisa que eu vou pegar, que eu vou copiar, é isso daqui, ó, que é o Beans is Design Time. Isso daqui ele vai verificar se está em tempo de execução e vai abrir uma transação. Toda inserção, remoção, atualização que eu faço no banco de dados, eu tenho que criar uma transação. Uma transação ele vai juntar todas as operações em uma única unidade. Se uma der problema, nenhuma operação é executada no banco. Se todas funcionar, aí sim os dados são salvos no banco. Certo? Então vou pegar aqui esse if, Ctrl C, vou lá no meu CAD paciente, código fonte, e aqui lá no construtor da classe, embaixo do int componentes, eu vou colar. Vai dar um probleminha, porque não existe esses... no caso do Beans aqui não tem importação, então vou fazer a importação dele, então vou adicionar o import. E no caso do Entity Manager, se eu não me engano, vamos lá, aqui ó, o nome dele é Entity Manager 1 e aqui está Entity Manager, então vamos alterar aqui, colocar Entity Manager 1. Beleza, então a primeira parte está copiada, vou voltar lá para o cadastro de médico, vou dar 2 cliques no botão New, vou copiar ele aqui, ó. Botão New, então lá, New Button, Ctrl C, vou lá no paciente, novo, Ctrl V. E aí vamos fazendo as alterações aqui também. Então primeiro a gente está fazendo um cadastro de paciente, então vamos alterar médico por paciente. O nosso Entity Manager é um 1, o meu list é um 1 também, e a minha Master Table chama JTable 1. JTable. Beleza, o que está acontecendo nesse botão inserir aqui? Aliás, no botão novo, que a gente acabou de copiar o código ali. Então, a primeira coisa, ele está criando um paciente. Então, tem a classe paciente, declara uma variável, um objeto, é igual a new paciente. Criou o paciente simplesmente. E ele chamou o Entity Manager persist, ou seja, ele está salvando esse objeto no banco de dados. Então lá a classe paciente ela vai ter todas as anotações para converter esse objeto. Então esses arrobas aí na frente são as anotações para poder estar convertendo esse objeto Java em uma tabela do banco relacional, no caso nosso MySQL. Então ele está persistindo na tabela. E ao mesmo tempo que eu adiciono esse objeto na tabela, eu também adiciono ele numa lista, então numa estrutura, num array list. Como essa lista ela é observável, qualquer alteração que eu faço nela, e também o fato dela estar vinculada com a minha tabela, então qualquer alteração que eu faço nela reflete na minha tabela. Então como eu adicionei um elemento novo, tem um elemento novo na lista, vai criar uma linha nova na tabela também, automaticamente, certo? Então essa linha salva o objeto no banco e essa linha adiciona, no caso nosso, vai adicionar um elemento na lista e vai aparecer mais uma linha na tabela. Aqui eu estou pegando quantos elementos tem na lista, então quantas linhas, quantos
objetos, pacientes a lista possui. E estou colocando nessa variável row, que é linha. Para que isso? Justamente para me selecionar a linha que eu acabei de criar. Então, com isso, quando eu for digitar nos campos de texto, automaticamente vai preencher, vai estar setando o valor do objeto que eu acabei de criar aqui. Isso tudo porque a lista minha está vinculada com a JTable. E aqui é só por causa de scroll, se tiver muito grande a tabela, ele vai pegar e rolar para baixo para poder visualizar ela. Bom, vamos executar isso daqui para a gente ver o que está acontecendo. Lá, executou. Beleza. Então está inativo. A hora que eu clicar em novo, vejam que ele já criou 2 aqui, ó, e abriu os campos para mim poder digitar o nome aqui. Vejam que eu digitei o nome e o CPF, nada ocorreu aqui, ó, porque a gente tem que fazer uma modificação também na classe paciente para que quando eu digite aqui, automaticamente isso reflita aqui na minha tabela. O fato é que o objeto ele está persistido, ele não está salvo no banco ainda. Então, se eu abrir o banco aqui, vocês vão ver que não tem nada ainda, porque eu abri a transação, dei um begin, mas não dei um commit ainda, certo? Então aqui, ó, a gente tinha dado um begin, só que no novo a gente mandou persistir o objeto, só que não commitou. Então não mandou que os dados que foram alterados fossem enviados para o banco verdadeiramente. Essa informação vai estar onde? Vai estar no botão salvar. Então aqui, ó, o botão save, que é o salvar, o que eu vou ter? Ó? Ele vai tentar fazer o commit da operação, salvar os dados mesmo para o banco. E aí automaticamente ele já abre uma outra transação. Se caso der erro, se ele não conseguir dar o commit, ele faz o rollback. Então ele vai pegar aqui, no caso vai abrir outra transação, vai pegar e criar um array, uma lista com todos os elementos. Aliás, uma lista com o tamanho da lista, uma nova lista com o tamanho da lista. E aí, para cada elemento da lista, ele vai dar um merge. O merge é um método para atualizar os dados. Então, ele vai pegar e vai, em vez de salvar os dados que estavam no banco, que estava na tabela, ele vai atualizar. E aqui ele limpa a lista e adiciona os elementos que foram atualizados novamente. Então ele vai ter uma cópia nova do banco. Beleza, então vamos copiar isso aqui. Ctrl C. Vamos lá em paciente. Salvar. Botão. Ctrl V. Aí mais os errinhos, né? Então, Entity Manager 1. Rollback Exception, a gente tem que fazer um import dele. Entity Manager 1. List tem que fazer um import, tanto do array list quanto do list. Aqui é list 1, list 1, Entity Manager, list 1, list 1. E aqui onde está médico é paciente. Paciente. Paciente, paciente, aqui não muda, aqui não muda. Beleza, botão salvar, lá no botão excluir, delete, então Ctrl C, vamos lá em paciente, Ctrl V, fazer os ajustes aqui, ó. Então o master table chama JTable, minha list chama list 1, JTable,
Int manager 1, aqui é paciente. Paciente. Beleza, o que esse método excluir está fazendo? Então ele está pegando as linhas que estão selecionadas. Então eu posso selecionar várias linhas na minha tabela e vai pegar todas as linhas que estão selecionadas e vai armazenar o ID da linha, o índice da linha dentro desse vetor selected. Então somente das linhas que estão selecionadas ele vai armazenar o índice. Aí ele está criando uma lista aqui de pacientes, então, os pacientes para ser removidos. Aí é uma estrutura arraylist, está passando o tamanho da lista aqui, quantas posições que ele quer criar. E aí ele vai fazer um for para cada elemento, para cada índice da tabela que estava selecionado. Então, para cada linha selecionada que pretende excluir, ele vai executar uma vez o for aqui. E aí o que ele faz? Ele cria um objeto paciente, aliás, ele não cria, ele declara aqui a classe paciente, mas no caso está M aqui de médico, porque a gente copiou, mas não tem problema. Essa variável aqui vai receber o paciente que estava na lista. Ele vai dar o get aqui, o get recebe um índice numérico, que vai ser o mesmo índice da tabela, da linha da tabela, e daí com esse get eu consigo retornar o objeto que estava na lista. Feito isso daí, eu adiciono o paciente que eu quero remover na lista, na outra lista, e removo ele com o Entity Manager. Então, aqui que é a operação que faz com que o dado seja removido do banco. Essa lista aqui que eu estou criando dos pacientes que é para ser removido, é só para mim não ter que buscar tudo do banco de novo e popular a lista. Então eu venho aqui e removo, então remove todos os pacientes que estavam nessa lista aqui para ser removido. Então, com isso eu poupo uma operação de banco de dados. Aqui eu tenho um JTable um Convert from Index Model, e aqui eu estou passando o Selected índice. Por quê? Porque eu posso fazer um filtro na minha tabela e as colunas podem ser reordenadas, as linhas. E se essas linhas fossem reordenadas, elas não iam estar de acordo com as posições da lista. Então eu poderia estar selecionando uma linha e estar pegando um outro objeto da lista aqui. Então isso daqui é só para garantir que eu vou sempre pegar o mesmo objeto correto, independente dela estar reorganizada. Beleza. E por último, o atualizar, que é o refresh. Esse refresh ele é praticamente um cancelar, porque ele dá um rollback nos dados. Então, vamos lá, copiando aqui e paciente atualizar. Então, Entity Manager 1, Care 1. Bom, então como eu falei, o que ele faz? Ele dá um rollback. Então, se você, por exemplo, clicou em excluir e não salvou, e você não queria ter excluído, você pode dar um rollback, clicar no atualizar, que ele vai voltar com o seu dado lá. Ou se você clicou em inserir o novo, mas você não queria inserir, você clica em atualizar, ele vai dar um rollback, e aí as operações que tinham sido feitas antes vão ser canceladas. Depois que eu dei o commit, eu não tenho como voltar mais, mas antes de dar o commit, eu posso dar o rollback, que ele vai voltar com esses dados. E aí ele vai abrir uma nova transação de novo, vai pegar todos os resultados que foram gerados pela Care, então pega a lista de resultados
E aí, para cada resultado que ele pegou da lista, ele dá um refresh lá no Entity Manager. Manda limpar a lista e adiciona depois novamente todos os objetos na lista. Belezinha. Eu vou abrir aqui o MySQL. Não tenho senha, use. Vamos ver o nome do banco aqui, eu já não lembro mais. É o DB Consultório. Use DB Consultório. Ponto e vírgula. Select asterisco from paciente. Ó, tem um paciente cadastrado. Vou executar ele aqui. Aliás, vou executar por aqui, que ainda vou fazer um programa, um formulário principal. Lá, executei, criou tudo. Vou vir aqui, ó, em novo. Se eu digitar aqui, por exemplo, o nome Maria, CPF, não está mostrando aqui, ó, tá vendo? Se eu clicar em salvar, vamos lá ver se ele salvou. Salvou para minha Maria, beleza. Se eu dar um atualizar, ele vai buscar para mim os dados do banco. Mas aqui o que a gente teria que fazer? A hora que eu clicar em salvar, quando eu digitar os dados aqui, esses dados já deveriam aparecer aqui, ó. Então, como que eu faço isso daí? A gente vai ter que criar uma propriedade na tabela paciente, que é o Fire Change Support. Então, ó, vem aqui paciente, e aí vamos fazer o NetBeans trabalhar um pouco para a gente. Aqui, ó, embaixo do último atributo do Private String CPF, vou clicar com o botão direito, inserir código, vou selecionar aqui, ó, adicionar uma propriedade, e aqui eu vou criar uma propriedade qualquer. Então, por exemplo, uma propriedade. Parece meio estranho, né? Mas na realidade, o que ele está criando aqui, ó, é um atributo protect com o método get e um método set para ele. Na realidade, eu não quero isso daqui, mas ele vai pedir para mim, vai criar isso para gerar uma outra coisa que eu preciso. O que eu preciso na realidade? Disso daqui, ó. Gerar suporte à alteração da propriedade. A hora que eu marcar esse campo, aí ele vai adicionar para mim outras coisas aqui, ó. Aí ele vai criar um atributo Property Change Support e ele vai adicionar para mim aqui uns listeners. Então, add Property Change Listener e o remove Property Change Listener. Então, o que eu preciso de verdade é isso daqui. Se eu quiser, até poderia copiar isso aqui, ó, que é o que eu preciso. Daí eu não copiaria o set uma propriedade, get uma propriedade. Então, vou dar um Ctrl C, copiar, e vou colar aqui, ó. Aí, beleza, é até melhor. Se eu desse um gerar lá, ele ia criar tudo para mim. Pronto. E agora, como que eu uso isso daqui? Para cada método set, eu vou ter que fazer uma alteração nele. Então, ó, eu vou vir aqui, vou criar, no meu caso é um inteiro, né? Então, integer, old id paciente. Então, o registro antigo do id do paciente é igual a tis.id paciente. Aí, o novo valor vai parar na propriedade atual agora. E aí eu vou chamar o método Property Change Support ponto fire Property Change. E aí eu vou passar aqui o nome da minha propriedade, que é o
ID paciente, o mesmo nome que vai estar ali em cima, certo? Vou passar aqui, se a gente ver a assinatura do método, ó, old value e new value. Então, old ID paciente e o novo valor, o ID do paciente. Beleza. Então, vou ter que fazer isso para todos os sets. Vou lá agora no nome, string old nome é igual a this nome, e embaixo property change support ponto file property change nome, old nome e nome, já está certo. E agora para o CPF, então string old CPF é igual a this ponto CPF e property change support ponto file property change, aqui é o CPF, o CPF e o novo CPF. Beleza. Vou salvar e vamos executar aqui o paciente. Vamos ver se funcionou. Muito bem. Aqui, ó, em paciente, a gente criou um atributo novo que é justamente esse property change support. Todo atributo, quando a gente mapeia uma classe como entidade, ele é salvo no banco. E esse atributo aqui não é um atributo que vai ser salvo, ele é um atributo que a gente utiliza apenas para poder manipular os nossos dados aqui na classe. Então, para não salvar ele no banco, a gente vai colocar um arroba transiente. Então, quer dizer que esse atributo ele não é para ser persistido. Então, transiente por causa disso. Vamos lá. Vamos tentar executar de novo. Aí, agora foi. Belezinha. Vamos dar um novo registro aqui. Virou 5. Vou colocar o nome dele de, por exemplo, Ivan. Olha lá, tá aparecendo lá em cima. E o CPF. Beleza. Se eu clicar em salvar, o registro está salvo. Atualizar. Vai mostrar aí para mim os dados novos que já está do banco lá. Se eu dar uma confirmada no banco, todos os meus dados estão cadastrados aqui. Aqui eu poderia fazer um negócio para excluir, para ficar melhor. Então aqui eu excluo, ele some ali, ainda não está salvo aqui, ó, excluir. Eu preciso depois excluir, clicar em salvar para realmente ele excluir o dado. Vamos fazer uma alteração nesse botão excluir para deixar ele mais funcional. Então vamos lá. No botão excluir, o que eu vou colocar? Vou dar 2 cliques em excluir e vou fazer o seguinte. Eu vou deixar essa linha aqui primeiro, que é do selected, e vai pegar as linhas que estão selecionadas. Eu vou fazer o seguinte. Se bem que eu nem vou precisar disso, porque ele só vai habilitar as linhas quando houver um registro. Então vamos direto ao ponto aqui, que é o caso. Aqui embaixo eu vou perguntar, dar um J option pen, ponto show confirmation dialog, e aí aqui é um null,
a mensagem perguntando se ele deseja excluir, deseja realmente excluir os registros. Aqui é o título de cima, vou colocar um alerta só para aparecer, e aqui as opções, qual que é o tipo de botão que eu vou usar. Então JOption Pane, ponto, yes ou no option. Então vai aparecer um botão de sim ou de não, e JOption Pane, ponto, vamos ver aqui, cancel, deixa eu ver se tem um alert, abort, não, warning message, então uma mensagem de alerta aí para a pessoa. Muito bem, então isso daqui vai mostrar uma mensagem para a pessoa se ela quer ou não continuar. Aí vou fazer o seguinte, vou colocar um if aqui, ó, se isso daqui for igual a 0. Por que igual a 0? 0 é o primeiro botão, ó. Então yes é o 0, o no é o 1. Então se for sim, eu vou chamar quem? Vou chamar o botão salvar. Se for não, else, eu vou chamar quem? O botão refresh, que é o atualizar. Bom, aqui, esse daqui é o botão salvar. Então vou aqui, ó, no projeto, vou dar 2 cliques em salvar. Aqui, ó, esse é o meu código do botão salvar. Então vou pegar e vou chamar o próprio método dele para não ter que ficar repetindo o código. Então copio aqui o nome do método, JButton 4 Action Performed. Vou colar aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Java e vou deixar só o event, que é o próprio valor que eu já recebo nele aqui, ó. Certo? Então só transmito para frente. E o do botão atualizar, vou pegar o nome dele, mesma coisa, e vou colar aqui, ó, se a pessoa não quiser excluir os dados. Aí, beleza. Bom, provavelmente vocês vão ter nomes diferentes aqui, então vocês têm que olhar qual método está fazendo aqui. Vou executar o arquivo. Foi. Aqui ele vai, vou selecionar Maria, vou clicar em excluir, ele vai perguntar para mim, ó, deseja realmente excluir os registros. Eu vou colocar não, voltou a Maria lá, ele não excluiu. Eu vou olhar lá no banco de dados, ó, a Maria ainda está lá. Vou selecionar de novo, excluir, deseja realmente excluir, sim. Agora a Maria já era. Beleza? Acho que fica melhor assim do que do jeito que estava implementado antes. A pessoa clica e depois tem que clicar em salvar. Bom, como a gente viu, o NetBeans ele dá o nome aqui de refresh, que é o atualizar, mas não tem muita lógica esse atualizar, né? Seria mais um cancelar aí. Aí ficaria talvez o gosto de vocês alterar o nome desse botão ou não. Beleza, vou dar uma parada nessa aula por aqui, pessoal, e a gente volta na próxima para estar fazendo a parte do cadastro de consulta. Então, até mais. Falou!